Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Continuando com o Vapeta. Gente, o vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta de uma inscrita muito querida e muito participativa aqui no canal, que é a Zaza Mafra. A Zaza me mandou uma pergunta já faz tempo. Eu falei, gente, essa pergunta aqui eu prefiro fazer um vídeo específico só para responder essa pergunta. Então, para você que gosta desse tipo de vídeo, já peço agora no começo do vídeo para que vocês metam o dedo no joinha, tá? Para eu poder saber que vocês gostaram do vídeo e do conteúdo. E sendo assim, quanto mais joinhas eu tiver, mais o YouTube vai entender que esse vídeo foi interessante e vai compartilhar com mais pessoas, tá bom? Então, não lembro bem ao certo, assim, a ordem que ela perguntou, mas eu vou respondendo assim. Ela já pediu para que eu deixasse algumas sugestões, alguns lugares melhores para quem tá pensando em vir imigrar, em vir morar na Alemanha. Quais seriam os melhores lugares para se viver? Bom, Zazá, quanto a isso, eu não sei te responder, porque desde que eu vim pra Alemanha, eu tô aqui na Alemanha desde 2007. E eu não conheci muitos lugares. Quando eu cheguei, eu morei numa cidadezinha lá para as bandas de Berlim. Eu morei por lá por algum tempo. E morei também na cidadezinha da minha sogra. E mais um restante, eu sempre morei aqui, nesse lugar que eu moro, nesse estado que eu moro, que é em Nordrhein-Westfalen. Eu nunca morei em outros lugares, assim. Então é difícil para eu dar uma sugestão de lugares para as pessoas melhores para se viver quando eu não conheci, não tive experiências em outros lugares, né? Eu já conheci alguns lugares aqui, mas quando você vai a passeio é uma coisa. Para viver o dia a dia, a rotina, como que é a cidade, como são as pessoas, é uma outra coisa totalmente diferente. É a mesma coisa quando a gente fala assim, quando a gente vai de férias, por exemplo, né? Vai de férias para um lugar, né? Ou num outro país, ou seja lá, ou pro Brasil, ou seja lá onde, quando a gente vai de férias, é tudo muito bacana, é tudo muito um oba-oba, você tá lá, você não tem rotina, você tá só de curtição e assim por diante. Outra coisa é quando você tá vivendo aquela rotina, você tá vivendo aquela realidade, então não dá para comparar. É por causa disso, por conta dessa minha experiência, ou por causa dessa minha falta de experiência em outros lugares, que eu não posso opinar ou quais seriam os lugares mais interessantes para quem está pensando em vir morar aqui na Alemanha viver. Então, Zazá, infelizmente, essa pergunta eu não vou poder te responder. Outra coisa que a Zazá me perguntou é dicas, para que eu desse dicas para as pessoas que estão pensando em vir para a Alemanha, que estão pensando em vir viver na Alemanha, quais são as dicas que eu daria para esse momento, para esse período de adaptação. Gente, eu acho assim, a primeira coisa é que eu sempre falo isso quando eu converso com outras pessoas, eu já falei isso em outros vídeos, em lives, eu sempre falo sobre isso. Quando a gente chega, não só aqui, né, em qualquer lugar que a gente sai do nosso país e a gente vai para um outro lugar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é ir para esse lugar, no caso aqui na Alemanha, com vontade de aprender, com vontade de se desconstruir, com vontade de se reinventar. Porque a vida fora do nosso ninho, fora da nossa zona de conforto, é totalmente diferente, gente. Tudo que a gente, eu sempre brinco, tudo que a gente tudo que a gente estudou, toda a nossa formação, na grande maioria das vezes, fica lá, no meu caso, lá no aeroporto de Guarulhos. Porque chegando aqui, por exemplo, eu sou pedagoga de formação, né? Tudo, outras colegas que a gente escuta falar que era médica no Brasil, eu tenho amigas que era dentista no Brasil, outra que era psicóloga, outra que estava estudante de psicologia no Brasil, e assim por diante. Chega aqui, é um recomeço. Raras exceções, né? Raras exceções, as pessoas conseguem vir de lá com a sua profissão e consegue exercer ela aqui na Alemanha. Existe quem consegue? Com certeza existe, né? Porque toda regra tem a sua exceção. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente chega aqui, a gente tem que recomeçar do zero. E foi assim comigo, e foi assim com as pessoas que eu conheço, né?
E é assim na grande maioria. Então, o conselho que eu dou para vocês, quando vocês chegarem aqui na Alemanha, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês vão recomeçar. E é recomeçar literalmente, gente, recomeçar do zero. Porque quando você chegar aqui, o mais rápido possível, se tem um conselho que eu posso dar, é vão aprender o idioma do lugar aonde vocês estão querendo viver. Se é nos Estados Unidos, vão aprender inglês. Se é na Itália, vão aprender o italiano. Se é na Espanha, vai aprender a falar o espanhol. E aqui na Alemanha, vão aprender a falar o alemão. Ah, Valéria, mas o alemão é muito difícil. Ah, eu não consigo, será que eu não consigo me comunicar aí em inglês? Consegue se comunicar em inglês. Mas a pergunta que não quer calar é até quando que você vai conseguir, até quando que os nativos vão ter paciência de falar com vocês em inglês ou num outro idioma. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é: venham para a Alemanha e se esforcem para aprender a falar o alemão. É um idioma difícil? É um idioma difícil. É um idioma muito fora, por exemplo, assim, o espanhol, sim, a gente entende um pouco do espanhol, né, assim. O italiano a gente entende algumas palavras. O alemão, eu acho que foge totalmente não tem muita semelhança com o português e assim por diante. É difícil? É, mas não é impossível. Não é impossível, gente. A questão que a gente tem que ter é a coragem de sair da nossa zona de conforto e ir atrás do que a gente se propôs a viver num outro país, né? Porque senão, o que que acontece? Se a gente fica, por exemplo, fica aqui na Alemanha, se a gente fica em outro país só querendo falar inglês, vai chegar uma hora que os alemães não vão ter paciência mais, vão chegar uma hora que eles não vão querer responder, eles não vão querer falar com você em inglês. Daí eles vão perder. Eles já são meio rudes. Os alemães são. A forma de falar, os alemães são assim. Diferentes. Eles são diferentes da gente, né? Nós brasileiros, nós temos um jeitinho com as palavras. A gente fala com jeitinho porque a gente não quer magoar a pessoa. A gente tem um jeitinho mais maleável de falar, de tratar as pessoas. E os alemães não. Os alemães é pau, pedra, pedra, sim, é sim, se eu quero, se eu não quero, não quero, e fala na sua cara. Eles falam, pá, na cara da gente, e doa quem doer, eles não trocam nem de roupa pra falar o que eles têm que falar na nossa cara, né? Então, se eles verem que a gente tá aqui na Alemanha há muito tempo e a gente não se esforçou pra falar aprender a falar o alemão, eles não vão dar nem moral pra gente, não tá nem aí. Né? Eu tenho experiências de amigas, né, que moram aqui há bastante tempo na Alemanha e ainda tem dificuldade com o idioma, se relacionavam com as pessoas em inglês, tudo beleza, mas que na primeira discussão a pessoa parou da hora para outra de falar o inglês com ela e começou a falar em alemão. E ela falava assim, fala comigo, por favor, em inglês para eu entender, e ele simplesmente ignorou e só falava em inglês e falava e exaltado, e ela não conseguia nem se defender, porque ela não estava nem entendendo o que a pessoa estava falando. Isso é muito comum acontecer, gente. Então, eu acho assim, a coisa que eu diria, cheguem no país que vocês estão querendo e vão aprender o idioma. Porque o idioma, gente, é uma forma de libertação. É uma forma que você tem, tipo, de conseguir se expressar, de conseguir se defender, de conseguir interagir com os nativos, interagir com as pessoas. Porque senão o que vai acontecer? Se a gente ficar aqui só... Claro que é bom, gente, quando a gente tá aqui, é muito bom, olha, quando a gente encontra brasileiros, né? Quando a gente escuta a nossa língua materna, quando a gente tem a oportunidade de falar a nossa língua materna, é muito bom. Né? A gente volta porque a gente volta para nossa zona de conforto. A gente não precisa pensar muito, a gente vai falando, a gente se expressa, a gente se defende, a gente se comunica. Mas se a gente ficar presa só nessa expectativa de falar o português, de encontrar brasileiros e assim por diante, a gente vive em guetos. E essa questão de viver só em gueto, gente, é muito triste, porque é uma coisa muito limitadora. Você só consegue ficar com aquelas pessoas. Você não consegue se integrar totalmente à comunidade, à cultura, ao país. Você não é bem visto, você não é respeitado, sabe? Porque, assim, eu tive
Eu tive poucos conflitos, assim, com alemães, propriamente dito, mas o conflito que eu tive, um dos maiores, e tanto acho que foi só o único, que é o que me marcou, que cada vez que eu lembro, se eu tiver que mencionar um conflito, é esse conflito que eu tive com o meu vizinho, que o meu vizinho tentou se crescer pra cima de mim, porque ele achou que eu não falava o idioma. Ele achou que eu não falava o idioma. Mas no momento que ele percebeu que eu falava o idioma e que eu consegui me defender, a história mudou. A história mudou. E em qualquer situação que você chega num lugar, que é assim, quando você vê um alemão falando, quando o alemão percebe que a pessoa não fala alemão, não fala o idioma, eles se crescem, eles começam a falar mais alto, mais sem paciência. Mas é aquela coisa, chegou perto, veio falar comigo com grosseria, porque acha que eu não falo alemão, eu pá, já respondo um em alemão, a figura muda, tudo muda de figura. Então, por isso que eu bato nessa tecla, de que por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja o aprender um novo idioma, é o caminho. É o principal caminho. Aprenda a falar o idioma do país onde você está querendo viver, para que você consiga ter a chance de se defender, de lutar pelos seus direitos, com o mínimo de dignidade possível. Porque é assim, ó, eu não sei em outros países, mas aqui na Alemanha, se eles percebem, porque eu até hoje, gente, eu tô aqui há muitos anos, até hoje eu não falo alemão perfeito. Tem muitas coisas que eu não entendo. Tem muitos erros gramaticais que eu cometo. Mas sabe, aquela sensação das pessoas verem que eu tô tentando, verem que a gente tá se esforçando pra falar o idioma, já deixa a gente, ó, há anos-luz de quem tá tentando falar inglês, morando aqui há muito tempo. Ou aquela pessoa que fica presa aos aplicativos. Eu tava até comentando lá no jardim que eu trabalho. Tem crianças turcas, russas, da Ucrânia, de vários lugares, né? E tem crianças lá que já estão há mais tempo no jardim e que os pais até hoje não falam alemão. Daí ficam presos lá com o aplicativo, tudo. Né? Daí fala aqui o aplicativo. Esses aplicativos é muito bom, né? Facilita muito a vida da gente. Ou das pessoas recém-chegadas, né? Dos estrangeiros. Na minha época, quando eu cheguei, não existia isso. Então, você era com um dicionáriozinho debaixo do braço, você vai com a cara e a coragem, vai que vai. Vai, fala com mão e pé, com gesto e tudo, e a gente vai falando e a gente vai tentando se comunicar. Agora não, agora tem a facilidade do aplicativo, que é muito bom por um lado, porque é rápido, é uma coisa rápida. Mas por outro lado, não é bom, porque as pessoas ficam presas, escravas desse aplicativo. E daí se acomodam, coloca na cabeça, acha que não precisa falar o idioma, porque vai ficar preso, o aplicativo vai ajudar, o aplicativo vai traduzir. Mas aí a pergunta é, até que ponto, até quando você acha que você vai ser respeitado vivendo só a custo dependente ao aplicativo? Até quando que os alemães vão te olhar com bons olhos? Então, gente, chegando aqui, a primeira atitude que vocês têm que fazer é aprender a falar o alemão. Outra coisa é, venham para cá com a noção que aqui é um outro país, é uma outra cultura, é uma outra realidade. Aqui é diferente, né? Os alemães se relacionam diferente, né? Os alemães são muito metódicos, são pontuais, são muito, por exemplo, você não chega na casa de um alemão sem ser convidado, você não chega na casa de um alemão sem ligar para saber se ele está em casa, sem marcar um horário para você poder ser recebido, né? Quando você é convidado para a casa deles, geralmente eles falam, você chega aqui a tal hora, vou te receber de tal hora até tal hora, e esse horário é levado à risca. Venham, os alemães são pontuais, os alemães não toleram atrasos, eles são muito pontuais, muito metódicos, eles são pouco espontâneos, querendo ou não, essa nossa espontaneidade, a gente tem que deixar
um pouco, sabe? Tirar. Porque quando eu cheguei aqui, eu ainda sou muito espontânea. Mas desde quando eu vim morar aqui na Alemanha, gente, eu já diminui demais a minha espontaneidade. Porque os alemães não veem com bons olhos toda essa espontaneidade. Sabe? Eles gostam da coisa mais metódica, da coisa mais certinha. Então é isso, gente. Quando vocês chegarem, aonde quer que, qual país vocês queiram morar, façam o possível para se adaptar. Porque eles não são, eu sou assim, eu sou brasileira, eu sou assim, eu vou chegar na Alemanha, eu vou chegar não sei aonde, Não. A gente tem que se adaptar à cultura e à rotina e ao estilo de vida desse país. Caso contrário, parece ser duro que eu vou dizer, caso contrário, gente, só nos resta. Ou nós vamos sofrer muito, porque nós não vamos ser bem vistos, bem aceitos, ou nós vamos pegar lá a nossa malinha e voltar pro país, pro nosso país, pro Brasil. Então venham com essa mentalidade, que é a gente que tem que se integrar à cultura deles. E não eles à nossa cultura. Vocês conseguem entender? É claro, né, gente, que com a partir que a gente não vai se anular totalmente. A gente não tem como isso, porque faz parte da nossa cultura, da nossa... de nós. Né? É claro que a gente vai tentando, igual eu sou assim, eu vou tentando botar um pouco da minha brasilidade, um pouco da minha cultura, apresentando, eu tenho o meu jeito, eu tenho as minhas coisas. É claro, né? Que a gente não consegue se anular totalmente. Mas a gente tem que ter noção que quando a gente não tá na casa da gente, a gente tem que se moldar, ou fazer o possível para se integrar o máximo possível no país que a gente quer viver. Né? Essa questão de se adaptar é, por exemplo, assim, quando a gente chega aqui, pra ser bem sincero, gente, quando a gente chega aqui na Alemanha ou em qualquer outro país, a gente começa exercendo as funções, os trabalhos que os nativos não querem fazer, né? Acontece casos de que você chega, vem do Brasil, você é médico do Brasil e começa a trabalhar na medicina aqui. Acontece, né? E tudo. Mas, na maioria das vezes, a gente começa do zero. A gente começa trabalhando em outras funções, né? A gente começa a fazer atividades, trabalhar em coisas que geralmente a gente começa na mão de obra mesmo, sei lá, em mercados, em serviços mais... Como é que eu vou dizer, gente? Tem um termo, esqueci o nome desse termo. Por exemplo, eu comecei, quando eu cheguei aqui, eu recém-formada na faculdade, né? Eu trabalhei de camareira por alguns meses, não, por alguns anos eu trabalhei de camareira no hotel. Depois eu trabalhei a família da Tutu tinha uma pensão, eu trabalhei nessa pensão por algum tempo. Depois, né, a Antônia nasceu, eu fiquei cuidando da Antônia, aquela fase da licença maternidade. Depois de muito tempo, eu comecei a trabalhar nesse jardim que eu trabalho. Na época, para quem não sabe, eu comecei a trabalhar como monitora, como faz tudo, no jardim da infância, ali ajudando com as crianças e tudo, né? E depois desse período, a diretora me ofereceu para trabalhar de cozinheira nesse jardim da infância. E daí foi aí que eu comecei a trabalhar com esse trabalho. E por que eu comecei nesse trabalho? Porque tem muita procura nessa questão de trabalho na área da educação, na área de cuidar das pessoas, de cuidadores de idosos, por exemplo. Tem muita procura aqui na Alemanha na questão na área da saúde, estão sempre procurando, na área da educação, estão sempre procurando, e assim por diante. Eu poderia ter pegado a minha documentação, a minha papelada e regularizar para trabalhar aqui como pedagoga? Poderia, mas eu não estava disposta. Eu não estava disposta a recomeçar, a estudar.
né, porque algumas matérias eu não precisaria fazer, mas muitas outras eu teria que fazer. Então eu não estava disposta, eu estava cansada, eu estava sem vontade de fazer, né? Então por isso que eu não fui eu não fui atrás de trabalhar na minha profissão. Por exemplo, a Tutu era professora no Brasil de inglês e português. E quando ela veio aqui na Alemanha, né, ela trabalhou por algum tempo no café da família dela. E ela decidiu que não era isso que ela queria trabalhar na área que ela nasceu para fazer, que ela queria trabalhar com educação. O que ela fez? Ela corajosamente voltou para a faculdade, regularizou a documentação dela e voltou, fez a faculdade tudo de novo. E agora ela está exercendo o trabalho de professora, está trabalhando na educação aqui na Alemanha. Ela é professora de inglês e espanhol e está feliz da vida. Mas ela teve disposta, ela teve coragem para recomeçar, né? Ela teve coragem de voltar para os bancos universitários, estudar tudo de novo. Olha, gente, ela era concursada lá em Goiás e recomeçou, né? Ela teve coragem de recomeçar e era o que ela queria. Então, esse é um exemplo para você, que não é impossível você chegar aqui na Alemanha e trabalhar na sua área de formação. Mas venha disposta e com coragem para recomeçar. E é recomeçar do zero, porque você tem que aprender o idioma e depois voltar à escola, voltar à faculdade, fazer o curso e assim por diante. Então, venha para cá com sede, com vontade de aprender, de recomeçar e com coragem. Porque é necessário muita coragem para a gente viver aqui e para a gente recomeçar. Porque eu poderia falar assim, ai, não, vou ficar aqui, ai, não vou estudar, não vou aprender o alemão, não vou trabalhar, vou viver só, como diz a outra, por conta do meu marido. Poderia. Só que não era o que eu queria. É muito bom, eu sempre fui uma pessoa muito independente, eu queria essa independência. Essa independência de conseguir sair, de conseguir ir, de voltar, de falar com um, de falar com o outro, resolver minhas coisas, ir no médico, tirar a carteira de motorista, sabe? Viajar, trabalhar. Isso eu queria. Isso, eu tenho muita gana, eu tenho muita vontade de viver, eu tenho muita vontade de fazer as coisas que eu quero fazer, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos planos, e para que eu conseguisse botar tudo em prática, e para que eu tomasse as rédeas da minha vida, aqui na Alemanha, eu tive que ter coragem. Eu tive que sair da minha zona de conforto, sair apanhando, falando errado, ir para a escola, aprender a falar o alemão. Então, esse é um conselho que eu te dou. Tenha coragem. Tenha foco. Vai demorar? Talvez sim. Mas talvez não. Mas você fazendo ou não fazendo as mudanças que são necessárias, você aprendendo ou não aprendendo o que você tem que aprender, o tempo vai passar igual. Essa frase eu aprendi com o Tutu. Você fazendo ou não fazendo, o tempo vai passar igual. A Tutu nem sabe que eu tô gravando esse vídeo e tô falando dela. Que quando a Tutu cismou que queria aprender, que queria voltar para a faculdade, que queria trabalhar na área dela, que ia fazer o curso, que ia estudar para fazer tudo. Daí muitas pessoas falaram assim, ai meu Deus, mas isso vai demorar muito, Tutu. Ô tio, isso vai demorar muito para você conseguir, todos esses anos. Tio, você falou, gente, eu indo estudar, eu ia correr atrás dos meus sonhos, eu ia correr atrás do que eu quero. E ficar sentado em casa? Só cuidando de marido? Só cuidando de filho? Não é, gente, quando eu falo só isso, não é diminuindo isso não, gente. Porque tem muitas mulheres que estão satisfeitas só cuidando da casa e dos filhos, tá? Não é questão de diminuir, não é questão de modo de falar mesmo, tá? Então, que estão satisfeitas só com isso, mas tem outras que não, tem outras que querem mais. Então, ela falou assim, não, eu ia não fazer lá, eu não tenho pressa, eu vou no meu ritmo. Eu indo fazer lá e não indo fazer lá, o tempo vai passar igual. Então, eu quero que o tempo passe, mas que eu tenha a sensação de que eu estou fazendo as coisas que realmente me importam, que realmente me fazem feliz e as coisas que têm que ser feitas. Então, é por aí.
Não tenham medo. Ai, vai demorar para aprender alemão. Gente, vocês indo lá para a escola e tentando falar alemão e aprender a falar alemão, ou vocês ficarem em casa, só sentado e vendo a vida passar, o tempo vai passar da mesma forma. Então, deixa o tempo passar, mas que vocês tenham a sensação de que vocês fizeram alguma coisa por vocês. Outra coisa que eu acho interessante eu falar nesse vídeo é essa questão assim, ai, gente, mas eu vou para Alemanha. Ai, eu vou sair do Brasil e vou para Alemanha. Eu era médica no Brasil, sei lá o que era no Brasil. Ai, aqui eu vou lá trabalhar de cuidadora. Ai, não vou. Ai, eu vou lá limpar a casa. Ai, não vou. Ai, não. Gente, aqui na Alemanha não tem essa bobagem que tem no Brasil, da questão da gente menosprezar as profissões. Aqui, gente, ninguém nem olha para isso. Aqui todo mundo é respeitado. Ninguém olha com um olho torto pra mulher que limpa a casa. Ai, ninguém olha com o olho torto pra pessoa que é jardineiro. Ai, não, ninguém olha com o olho torto, não. Não tem isso, não tem disso. Aqui todas as profissões são... As pessoas que desenvolvem as profissões são valorizadas e são respeitadas. Né? Porque a gente sabe, querendo ou não, ai, fulano é faxineira. Ai, olha com cara torto. Aqui não tem nada disso. Aqui não tem nada disso, gente. Pra vocês terem noção, a mulher que trabalha comigo no Jardim da Infância, o marido dela é médico. O marido dela é médico e ela é cozinheira. E ela adora, vai se aposentar daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos, não. Acho que esse ano, ano que vem, ela pode começar a mexer com a papelada para se aposentar. O marido ganha super bem. E ela vai trabalhar lá linda, alegre, feliz, contente. O carrão dela é uma BMW, o carro dela é uma BMW, que ela vai trabalhar de BMW. E daí, ninguém olha para olho torto para isso. Não, ela vai lá, desenvolve o trabalho dela, feliz e contente. E ela não pode nem ouvir falar de aposentadoria. É muito engraçado que a gente fala assim, gente, tem um assunto tabu para ela, que é falar aposentadoria. Quando você fala a palavra aposentadoria, ela fica a pé da vida que ela quer continuar trabalhando. E ela tem orgulho desse trabalho que ela desenvolve. E ninguém olha pra ela com cara torta. A diretora não olha pra ela com cara torta. E eu também não sinto esse olhar de desprezo, porque eu trabalho na cozinha. Ou porque... Não! Aqui na Alemanha não tem essas bobagens. Que pra mim essas coisas são picuinhas. Aqui na Alemanha não tem isso, gente. Ninguém leva isso em consideração. Aqui na Alemanha também não tem essa questão das modinhas. Aqui na Alemanha ninguém ostenta, ninguém tem essa coisa de marca, nem nada disso. Aqui na Alemanha todo mundo é muito simples. E eu adoro isso. Eu adoro isso. Ninguém é preso a essa questão de estar se endividando pra estar, sabe? Pra estar no hype, pra estar na moda. Então, pra você que tá vindo aqui, para você que está vindo para a Alemanha, venha com esse olhar, esse olhar sereno, esse olhar tranquilo. A vida aqui na Alemanha é uma vida muito simples, é uma vida muito tranquila, sabe? Venha com essa energia da mudança, outra coisa aqui que é, sabe? Quando eu falo aqui que as coisas são, na Alemanha é tudo mais simples, por exemplo, assim... aqui na Alemanha você não vai ver aquelas comemorações de festas de aniversário grandiosas, monumentais, ou de casamento, ou qualquer comemoração aqui na Alemanha, igual a gente vê no Brasil. Aqui é tudo mais simples, tudo mais acessível para todo mundo. É isso que eu gosto daqui. Aqui a gente tem acesso a mais coisas, porque as coisas são mais simples, sabe? As coisas não são mais simples. Então, pelo fato de fazer as festas menores, por exemplo, todo mundo tem direito, tem acesso a fazer aniversários, sem estar se sentindo mal, né? Que é uma festinha mais simplesinha. Não, todo mundo tem acesso a tudo, porque as coisas são mais simples. Então, essa simplicidade, eu não conhecia, né? Que eu vim do Brasil, a gente gostava, né? Tanto é que as minhas primeiras festas que eu fiz aqui para as crianças eram festas maiores, que para os alemães eles ficaram abismados, que para eles aquilo era uma ostentação, mas que para nós, não, era festa com muito balão, com muita decoração, mas vai passando o tempo, eu fui me adaptando, eu fui vendo quão melhor é esse estilo de vida. Sabe, uma coisa mais simples, uma coisa que todo mundo tem acesso. Outra coisa que para quem está pensando em vir para a Alemanha,
né? A questão da alimentação, por exemplo. A alimentação aqui é totalmente diferente da alimentação, né? Da nossa cesta básica, das coisas que a gente costuma comer no Brasil, né? Claro que agora, eu sempre brinco que graças à globalidade, tem de tudo em todo lugar do mundo, né? A gente encontra aqui produtos que a gente come no Brasil, alimentos que a gente come no Brasil, né? A gente encontra feijão, a gente encontra arroz, então a gente encontra vários produtos aqui que a gente pode substituir para chegar o mais próximo possível do tipo de alimentação que a gente gosta e que a gente era acostumado no Brasil. Mas volto de novo à minha fala, que é o que eu tô batendo sempre nesse vídeo. Se abra para o novo, em todas as circunstâncias, inclusive na parte da comida, né? Se abra para o novo, se dê a chance de aprender a conhecer outras comidas, a conhecer outros sabores, outros paladares, né? Venha de peito aberto, gente. Venha o resumo de tudo. Venha com peito aberto para as mudanças que a vida de vocês vai tomar depois que vocês estiverem em outro país. Eu tinha um estilo de vida, eu tinha muitas coisas. A gente sempre tem muitas coisas, né? No Brasil, e que essas coisas a gente vai sentir muita falta, muita saudade quando a gente tá fora. Mas a gente vai aprender tanta coisa. A gente vai crescer de uma forma gigantesca, a gente vai ter conhecimento, a gente vai ter... Gente, é um outro mundo, um outro mundo que se abre assim na nossa frente, que se a gente tiver coragem, vai trazer muitas coisas positivas. E daí você vai, quando você tiver com o coração aberto, você vai ver. No começo vai ser difícil. Vai ser difícil a adaptação, vai ser difícil essa conexão, mas com o passar do tempo e com a sua vontade de mudar, com a sua vontade de viver literalmente nesse lugar que você foi, para esse país que você foi, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, você vai viver uma vida muito boa, muito tranquila, muito pacata. Você vai ter muita coisa, você vai ter muitos ganhos, muitos ganhos positivos. E é claro, eu falo por mim, né? Eu tô aqui há muito tempo, desde 2007, e eu mudei muito, né? Eu mudei muito, eu aprendi muito. Cada vez, graças a Deus, todo ano eu tenho a oportunidade de voltar pro Brasil, ir pro Brasil, reconectar com a minha família, com meus amigos, com o meu povo, com a minha cultura. Apesar que eu tenho muito a minha cultura, né? Quem me conhece, quem conhece a minha casa, a minha família, sabe que a cultura brasileira é muito forte. E eu tenho orgulho dela. E toda vez que eu tenho a oportunidade de mostrar, de extravasar a minha cultura brasileira, eu mostro e eu faço, né? Eu tô conectada, eu tô integrada, e eu me sinto em casa aqui na Alemanha, né? Preciso pro Brasil para reconectar, para buscar revigorar minhas energias, mas eu me sinto, sim, parte desse país, né? Dessa cultura. E eu fiz, e eu faço, eu tento todos os dias me conectar o máximo possível a essa cultura para eu poder me sentir pertencente, né? Então é isso, gente. Eu não sei porque se eu conseguir responder todas as perguntas da Zazá. Eu acho que, assim, em alguns momentos eu saí um pouco de dentro das perguntas, mas eu achei interessante. Eu queria compartilhar, dar algumas sugestões para você que está pensando em vir para a Alemanha, ou que está aqui na Alemanha e está passando por perrengues, que está passando por momentos difíceis de adaptação. Eu entendo você e eu já estive nesse lugar. Mas se eu puder te dar um conselho, vai dar certo. Faça a sua parte, corra atrás, faça o que tem que ser feito, que tudo vai dar certo. Tá bom, gente? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Zazá, um beijo muito grande pra você. Eu espero muito que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. E eu espero que esse meu testemunho, essas minhas palavras, consiga tocar você que tá passando que acabou de chegar aqui e tá com medo, e tá achando que não vai conseguir, ou para você que tá pensando em vir para cá e tá achando que vai ser impossível você se conectar. Eu espero muito que eu tenha conseguido motivar você, e vai dar certo, vai dar certo. Fácil não é, mas impossível também não é. Se eu conseguir, você também consegue.
Tá bom, gente? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Deem a opinião de vocês, que a opinião de vocês é muito importante pra mim. E não esqueçam do joinha, tá? Por favor, não esqueça do joinha, que o joinha é muito importante. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, sinta-se mais que convidados a se inscrever e acione o sininho das notificações, porque daí cada vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa, vem assistir o vídeo. E aproveita, gente, aproveita e compartilha esse vídeo para aquele seu conhecido, para aquela seu familiar que tá passando, que tá precisando de palavras de incentivo, de força, de motivação. Compartilha com ele. Tá bom, gente? Então é isso, vou ali correr, vou seguir a vida. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!